Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto. Alô, senhora Carmen Lúcia. É uma mãe, dona Carmen Lúcia, vem contar a história da meia-noite hoje. Ela como uma mãe e nosso ouvinte assídua. Essa história, Paulinho, envolve o meu filho Diógenes, meu amado filho Diógenes, e também o amigo dele, o Lauro. Os dois são motociclistas e eu quero contar para você nos detalhes essa história que realmente, até hoje, quando eu conto para as pessoas, eu ainda sinto arrepios pelo corpo todo. No momento que eu estou descrevendo aqui, Paulinho, estou me sentindo assim. Tudo preparado? Dona Carmen, já vou contar a tua história. Antes de eu começar, queria pedir a você que abaixo do vídeo há um botão que você pode clicar para se tornar membro do nosso canal. Vai ser muito interessante, porque aí você descreve o teu sonho sendo membro e o nosso guru, mestre Nanak, vai poder interpretar o teu sonho para você na nossa narração, tá bom? Vai ser muito interessante, além de você ter as histórias sem nenhum tipo de interrupção comercial. E outras cocitas importantes. Ô Paulinho, e se eu não quiser me tornar membro? Não tem problema nenhum. Não vai ter prejuízo nenhum. Continuará tendo tudo que sempre teve aqui no nosso canal. Mas se vier para ser membro, vai ser um privilégio especial. Primeiro privilégio é o meu. E depois eu espero que eu atenda você à altura. Tá bom? Bom, então vamos à história narrada pela dona Carmen Lúcia, envolvendo o filho dela, o Diógenes, com o amigo dele, o Lauro. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sempre tive pavor de motos, mas eis que meu filho é um apaixonado por moto. Ele é apaixonado. E há uma explicação. Na verdade, eu sou a chamada mãe solteira. Na minha época, o pessoal chamava de mãe solteira. E tudo começou na minha vida assim, sabe? Eu tive um caso com um senhor, o nome dele era João Ricardo. Esse João Ricardo, ele era motociclista. E eu acabei tendo um relacionamento com ele e desse relacionamento eu acabei engravidando. Quando grávida eu estava, que eu comuniquei o João Ricardo da gravidez, ele por total irresponsabilidade e até porque ele amava a liberdade das motos, ele falou que jamais iria assumir a paternidade. Ele não podia, em hipótese alguma, ficar comigo. Então como eu já era maior de idade, quando o meu filho nasceu, eu já tinha 25 anos, quando nasceu Diógenes. E esse cidadão com quem eu me relacionava, o João Ricardo, falou que não ia assumir em hipótese alguma, porque ele não podia deixar a sua liberdade das motos. E aconteceu, Paulinho, que logo depois que nasceu meu filho ainda não tinha nem um ano, quando esse João Ricardo sofreu um acidente com moto e lamentavelmente ele veio a falecer. Ele morreu, quer dizer, o pai do meu filho, que não assumiu jamais o meu filho, jamais esteve com ele, morreu em função de um acidente com moto, porque
amava a liberdade das motos. Então eu sempre tive pavor desse tipo de veículo, mas quis o destino que, apesar de todos os meus contras, o Diógenes também se apaixonasse por moto. E apesar dele ser um profissional diferenciado, ele trabalha com TI, tecnologia da informação, ele adora moto assim, esportiva, para viagem nos fins de semana. Ele ama. Enquanto eu pude impedir, que ele era menino, estava sob minha tutela, eu impedi. Mas houve um momento que não deu mais. Aí não deu mais. O que eu posso fazer? É rezar por ele, pedindo a Deus toda a proteção nas estradas. Se bem que ele é um motociclista, que ele vai com todos os apetrechos, ele tem um uniforme especial, capacetes especiais, ele tem uma moto realmente muito boa, muito grande. Então ele só sai em finais de semana para viagem. E ele sai com uma turma. Mas a viagem do qual eu quero falar aconteceu entre o Diógenes e um amigo inseparável dele, que é Lauro. Inclusive, eles trabalham na mesma empresa e na mesma função. Ambos trabalham com TI, tecnologia da informação. E eles saíram, naquele fim de semana, cada qual com a sua moto, para o passeio costumeiro deles de fim de semana. Eles são amigos inseparáveis, eles adoram viver esse tipo de aventura. E quando eu sei que eles saem para esse tipo de viagem, eu fico com as minhas orações aqui em casa, né, pensando em tudo. Eles planejaram uma viagem por uma região montanhosa, porque aqui é onde a gente mora, no sul do Brasil. Eu não quero dar exatamente o nome da cidade, mas a região aqui onde nós moramos, no sul do Brasil, é uma região bastante montanhosa. E aí saiu Diógenes e o Lauro, e eis que de repente eles foram surpreendidos, quando estavam no alto de uma serra, por uma densa neblina. A neblina surgiu, diz que veio do meio do mato. A neblina diz que saiu assim do meio do mato. Ela parecia realmente um pedaço de alguma coisa, sabe? Que veio assim pelo ar, veio aquela neblina, surgiu do meio do mato e os atingiu em cheio, subindo aquela serra. A visibilidade era tão baixa, mas tão baixa, que eles não conseguiam enxergar mais do que palmos à frente do nariz. Teve um momento, e eles descrevem isso para mim, que nem o Diógenes via o Lauro e nem o Lauro via o Diógenes. Diz que era uma coisa muito densa. A visibilidade ficou bastante prejudicada. Então eles decidiram parar a moto, porque não tinha nenhuma condição de continuar pilotando a moto, e esperar até que aquela neblina passasse, baixasse, acabasse. E começaram ali a conversar um pouco, com dificuldade até de um enxergar o outro, fizeram algumas brincadeiras, mas com o tempo a neblina só ficou ainda mais densa. Ao invés de melhorar, piorou. Eles sentiram que a noite chegou e eles perceberam que eles estavam completamente perdidos, porque eles não sabiam se iam para a esquerda, se iam para a direita, se iam para frente, se iam para trás. As baterias dos celulares estavam descarregadas, já acabando, e eles não tinham mais sinal de GPS, não tinham mais a quem recorrer. Eles que são craques nisso, né? Eles trabalham com tecnologia da informação. Então, o celular na mão deles é muito mais do que computadores, mas perdeu essa condição. Perdeu essa condição porque as baterias tinham descarregado. E quem é que disse que eles teriam qualquer outro tipo de condição de saírem dali sem o tal do GPS? Só que mesmo assim, um olhava para o outro lá, a gente precisa seguir em frente. Montado na moto não dava. Então o que eles fizeram? Eles começaram a empurrar a moto, como se fossem bicicletas, né? Mas as motos eram pesadas, né? Até
ligaram a moto no ponto morto, chamado ponto morto, né? Tentavam ir devagarzinho com aquela moto, tentando encontrar um caminho de volta, não de volta para casa, mas de volta para um lugar pelo menos conhecido. Só que quanto mais eles avançavam, gozado, mais aquelas trilhas pareciam diferentes do que eles se lembravam de terem passado ali. Era um lugar assim que ia se tornando cada vez mais complicado e diferente. Eles estavam num momento completamente perdidos e com muito medo de um ferimento, de se machucarem, porque eles não sabiam mais o que fariam com aquelas motos no meio daquela neblina tão densa. Então eles falaram: olha, não tem outro jeito, vamos parar. Eles estavam à margem da estrada, já num gramado, né? Ali eles tinham certeza que eles não estavam mais na estrada, mas não porque eles vissem a pista, eles não conseguiam ver, mas eles sentiam, eles estavam num gramado. Então eles estavam à margem da estrada. Ali eles pararam, pegaram um saco de dormir que eles levavam na garupa da moto, pegaram um saco de dormir e decidiram que iriam dormir ali mesmo, porque não tinha outro jeito. A neblina se tornava cada vez mais densa, então não tinha outro jeito. Cada um com o seu saco de dormir, foram se acomodando dentro daquilo e se deitaram ali, ao lado das motocicletas. Quando acordaram, os dois, tanto o Diógenes como o Lauro, eles viram uma motocicleta que emergiu da neblina. Diz que foi uma coisa impressionante. A motocicleta surgiu daquela neblina, emergiu da neblina. Eles viram que era uma motocicleta antiga, com um piloto vestido em roupas de couro preto e sem capacete. O piloto não tinha capacete, ele estava vestido com couro preto, aquela roupa de couro, e sem capacete. O piloto parou a moto, encarou Diógenes, meu filho, e encarou também o amigo dele, o Lauro. Encarou com aquele olhar penetrante. Aí o piloto perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? O que eles estavam fazendo ali? E o Diógenes e o Lauro explicaram que eles estavam perdidos. O piloto, então, que surgiu do nada com aquela moto misteriosa, uma moto antiga, um piloto sem capacete, ofereceu ajuda e falou para eles, para os dois, que ele conhecia bem aquela região. Aí, aquele piloto os guiou por trilhas sinuosas. Ainda havia neblina, só que agora o piloto falou para ele: vocês colhem na minha moto. Ele manteve a lanterna da moto acesa, então não havia como o Diógenes e o Lauro perderem agora de vista, porque eles colaram na moto do piloto. E o piloto foi guiando por trilhas sinuosas, trilhas difíceis, mas finalmente o piloto os levou assim para perto de uma casa que parecia que estava abandonada, uma casa num lugar completamente deserto, parecia abandonada. Aí o piloto parou aquela moto e falou: aqui vocês já estão a salvo. Mas ainda havia neblina, ainda havia muita neblina. O Diógenes e o Lauro, eles não entenderam quando o piloto falou que eles estavam a salvos, porque o piloto indicou para eles uma cruz. Essa cruz estava assim na beira da estrada, eles não conseguiam ver. A neblina estava tão densa também sobre a cruz que eles não conseguiam ver aquele alto da cruz. Sabe aquele terço final da cruz, na parte de cima, eles não conseguiam ver. Eles não tinham a visão daquilo. Aí o piloto falou assim para eles, olha, por favor, o que eu quero pedir é que vocês rezem aqui nessa cruz. Aí o Diógenes e o Lauro, eles perguntaram praticamente juntos: mas o senhor quer que a gente reza para quem? Ele falou: por mim. Vocês podem rezar por mim. Aí eles começaram a rezar por aquele piloto. Começaram a orar. Na medida que eles foram rezando pelo piloto,
aquela neblina foi se dissipando, foi ficando menos densa, e quando aquilo foi ficando menos denso, que eles conseguiram ver aquele terço final da cruz, da parte de cima, eles viram que o piloto, na verdade, o capacete daquele piloto estava dependurado na cruz. Tinha um capacete desses antigos. Sabe aquele capacete antigo de motociclista? Estava dependurado na cruz. Eles entenderam que aquele capacete que faltava na cabeça do piloto era exatamente o capacete daquele piloto que tinha surgido para eles. Acabaram de fazer a oração. Aquela neblina foi totalmente dissipada, voltaram a ter a visão, e quando eles procuraram o piloto e a moto do piloto, tanto o piloto como a moto tinham desaparecido. Foi nessa hora que o meu filho, o Diógenes, e o amigo dele, o Lauro, ligaram as motos e conseguiram encontrar de volta o caminho da pista. E no caminho da pista fizeram o caminho da volta para casa. Ficaram, obviamente, que impressionados com tudo o que tinha acontecido a eles. Voltaram para casa e foi quando eu conversei com os dois. Meu filho me contando os detalhes, aquilo me chamou demais a atenção. E foi neste momento que eu tive aquela conversa com meu filho. Porque ele sabia, obviamente sabia, que o pai dele jamais havia assumido a paternidade, que o pai queria a liberdade das motos, assim como ele era sabedor também que o pai tinha falecido de acidente de moto. Só que, óbvio, ele nunca tinha visto o pai. Eu não sabia quem era o pai dele. E eu, por uma questão de mágoa, de ressentimento por tudo, eu tinha uma fotografia guardada do pai dele, mas eu nunca havia mostrado para ele essa foto. A essas alturas, o meu filho tem 26 anos de idade. Ele nunca tinha visto a foto do pai. Mas diante do narrado por ele e pelo amigo Lauro, eu fui lá, naquele cofre que eu tenho. É um cofre em madeira, mas trancado com cadeado, tudo direitinho. Abri o cofre, apanhei a foto que eu tinha. Era uma foto muito antiga. A foto tinha pelo menos uns 27, 28 anos, já que a idade do meu filho era 26. Quando ele me abandonou, eu estava grávida. Estava no meio da gravidez. Era uma foto de pelo menos 28, 30 anos, mais ou menos. Uma foto, portanto, bastante antiga. No que eu mostrei a foto, tanto para o Diógenes como para o Lauro, os dois gritaram: é ele! Ele o quê? É ele! O piloto! Piloto, mãe! O piloto que nos apareceu na neblina densa e que nos levou até a cruz. É ele! E comecei a chorar, porque nesse dia tanta coisa se esclareceu de vez na minha mente e no meu coração. Tantos mistérios. Você tem certeza, filho? Porque se fosse uma pessoa só, a gente poderia ainda, sei lá, desconfiar de alguma coisa, mas eram duas pessoas jovens. Meu filho, 26 anos, o Lauro, 2 a mais que ele, 28, os dois, ele. Obviamente era ele. Ou seja, meu filho, no alto dessa serra, teve um encontro com a alma do pai dele, que o levou numa cruz onde pediu que eles rezassem pela alma dele. Eu sequer sabia da existência da cruz. Eu apenas sabia que ele tinha falecido, sabia o nome da estrada. E o detalhe que vai impressionar todos vocês agora. O detalhe que vai impressionar todos vocês e que não tem uma explicação, a não ser a sobrenaturalidade. Nada tinha a ver a estrada onde falecera meu marido com a estrada onde eles estavam. Eles estavam numa serra e meu marido morreu num outro lugar completamente diferente dali.
que distava dali coisa assim de uns 80 quilômetros. Pois eu entrei em contato com a família do João Ricardo, que era o pai do Diógenes, e eles me informaram que de fato foi feita lá uma cruz. Aí eu estive lá. Aí eu levei o Diógenes, o Lauro foi comigo, e eles se lembraram exatamente do local onde eles chegaram naquele dia. E que depois que eles fizeram as orações, eles saíram, mas a estrada era outra. Quando eles saíram de lá para a estrada, olha que coisa impressionante, a estrada era outra, era a estrada que eles estavam. Gente, a estrada, quando eles acabaram de fazer a oração na cruz, viram um capacete, que aliás, o capacete não estava mais na cruz. Quando a nossa visita, nem a família sabia explicar, né? Não havia capacete nenhum ali, mas eles viram o capacete, que deveria ter pertencido ao meu marido no momento da vida dele. Então, quando eles terminaram a oração, que eles ganharam a pista já não era aquela onde estava a cruz, mas a pista da estrada que eles vinham, que eles estavam, onde apareceu a neblina para eles. Gente, não é extraordinária essa história? Não é impressionante essa história? Pois tudo que eu estou colocando aqui nesse pedaço de papel, eu estou falando com muita seriedade sobre tudo, porque foi exatamente assim que aconteceu. Meu nome, Carmen Lúcia, a mãe do Diógenes, e que tem o amigo Lauro. O Lauro é frequentador da nossa casa, como meus testemunhas. Aliás, eu não sei quem é testemunha de quem, porque a história acabou sendo narrada por eles e complementada por mim, diante de fatos. Mas esta é a real história tal qual aconteceu. A partir daí, até uma missa, nós pedimos que fosse celebrada em sufrágio à alma do João Ricardo. É gozado que eu, para ser muito honesta com vocês, eu tinha ficado com ressentimentos do João Ricardo. Sabe, não era uma coisa assim que estava totalmente resolvida para mim. Ele, quando me abandonou, eu estando no meio da minha gravidez, fiquei muito ferida, fiquei muito magoada com ele. E sou obrigado a confessar uma coisa, que quando eu fiquei sabendo da morte dele, sabe, quando eu fiquei sabendo da morte dele, eu talvez tenha cometido uma blasfêmia. Eu disse que ele estava pagando. Eu falei que ele estava pagando o que ele tinha feito comigo. Talvez eu tenha cometido aí um grande erro. Jamais a gente pode falar assim de uma pessoa, até porque nós não entendemos a complexidade da cabeça humana. E quem somos nós para compreendermos a alma humana, o espírito? Quem somos nós para entendermos disso tudo? E eu na época cometi uma tremenda de uma bobagem, dizendo que ele estava pagando o que ele havia feito. Talvez até por isso tudo tenha acontecido. Aconteceu exatamente assim. Se você gostou da minha história, por favor, eu quero que você curta, mandando aí o teu joinha. Por favor, eu vou ficar esperando aí o teu joinha. Quero aproveitar e pedir também o teu comentário. Eu adoro ouvir os comentários, ler, né, Paulinho? Os comentários aqui do seu canal, e especialmente quero ler os comentários sobre a minha própria história. Ah, Paulinho, eu queria dizer uma coisa para você. Eu também vou me tornar membro do seu canal. Eu também quero ser membro do seu canal, porque eu tenho tido uns sonhos e eu gostaria muito que você me ajudasse a interpretar. Através desse guru que você divulga, né? O Guru Nanak, o Mestre Nanak. Por favor, eu quero me tornar membro do seu canal. Agradeço o carinho e atenção de todos vocês. E quem quiser se tornar membro comigo, será uma honra, será um prazer.